que há, velhinho? Oi, eu sou Wilson Granja e esse é o... De repente 40. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Sim, eu já fui desses. De querer ser popular, conhecer todo mundo, ser conhecido por todo mundo. Mas não mais. Até isso vai passando com o tempo, né? Eu de fato conheço muita gente. Por algumas razões muito práticas. Eu já morei em muitos lugares, em alguns estados e cidades diferentes. Eu já fiz muitos cursos, algumas faculdades, cursos de teatro, cursos diversos. Eu sou bastante geminiano e galo no horóscopo chinês, então tem esse negócio da comunicação, que é ó, forte. E eu gosto de agregar pessoas, mais do que eu mesmo possa explicar e consiga entender. Mas uma coisa é conhecer muitas pessoas e outra coisa é ter muitos amigos, não é mesmo? E outra coisa totalmente diferente é ter um enorme número de seguidores no Instagram. Só pra constar. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Assim falava a canção. Amiga, amigo, amigue, amizade assim, real, oficial mesmo, é um negócio mais difícil, né? Eu já tive inclusive questões sérias relacionadas a isso, que inclusive já foram levadas a inúmeras sessões de terapia. Porque eu tinha um negócio que acontecia comigo que me incomodava, que era um lance de uma espécie de renovação do ciclo de amigos que acontecia meio que de 3 em 3 anos. E eu não entendia muito bem por quê. E quase nada ficava do ciclo anterior durante um bom tempo da minha vida. E aí, apesar de ter contato com muita gente durante essa trajetória inteira, durante muito tempo eu tive muita dificuldade para estabelecer vínculos profundos com as pessoas. Então, por exemplo, amigos de infância... Talvez algumas primas e primos. Eu tenho muitos também. Tem alguns colegas da escola com quem eu ainda mantenho contato. Algumas, principalmente mulheres, por quem eu mantenho um carinho, uma admiração. E às vezes a gente acaba se falando. Mas eu não sei dizer se é esse negócio de amizade, sabe? Como é que é? Porque nem na época, assim, eu quase nunca ia na casa das pessoas, não conhecia os pais. Algumas poucas e alguns poucos, assim, muito poucos mesmo, eu cheguei a fazer isso. E também essas amizades da época de infância e adolescência acabavam vindo sempre, necessariamente, de ambientes obrigatórios que eu frequentava. De escola, de igreja, de centro espírita e os da família mesmo. Mas sempre com algum lance de distanciamento, que talvez tivesse a ver com uma questão minha mesmo, e não das outras pessoas. Super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Só em 2005, que foi um ano chave, assim, na minha vida, que foi o ano que eu saí do armário pra mim mesmo, um ano em que eu me mudei pra um outro estado pra morar sozinho por muito tempo, um ano em que eu me apaixonei arrebatadoramente pela primeira vez. Só nesse ano, aos quase 24 anos, que eu fiz um primeiro amigo da vida, que não vinha desses ambientes obrigatórios, sabe? Na real, já até haviam alguns outros, principalmente conhecidos na internet. Hoje, olhando pra trás, eu percebo, mas eu não me havia aproximado antes tanto dessas outras pessoas, até aparecer essa criatura. Eu e ele tivemos uma convivência muito intensa, próxima, constante, durante um período de menos de 6 meses. Mas foi uma parada de uma entrega tão absurda que eu nem sabia que aquilo era possível em uma relação de amizade. Eu sinto que ele meio que abriu uma portinha que estava fechada há mais de 20 anos, sabe? E daí, antes que completasse 6 meses que a gente se conhecia, eu me mudei pra Brasília. Onde eu não conhecia ninguém. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Tá, eu conhecia 3 pessoas em Brasília. 2 pela internet e 1 por telefone. Um dos que eu conhecia pela internet tinha sido mais ou menos uns 5 anos antes, por causa de uma cantora de quem a gente era fã.
E ele foi me buscar no aeroporto, a primeira vez que eu cheguei a Brasília. E a gente se tornou meio que irmãos, assim. Durante os meus primeiros anos em Brasília, a gente andava muito junto. Não é, Lincoln? E a gente se falou ontem. De vez em quando a gente se fala. A gente se distanciou um pouco, principalmente depois que ele mudou pra Curitiba, mas continuamos em contato. E a gente tem essa relação de afeto e de admiração, de um torcer pelo outro. Brasília, inclusive, por mais fria que pareça ser, e nesse negócio de cada um no seu quadradinho, sabe? Foi o lugar onde eu mais fiz amigos na minha vida. Alguns que foram muito próximos durante muito tempo. Alguns que são irmãos, assim, que por mais que a gente não tenha um contato constante, estão sempre comigo de alguma maneira. Em algum momento eu lembro dessa. E é de onde vem e onde vivem um irmãozão meu do peito, que é o Roberto Ávila, e a minha melhor amiga, minha marida, Michele Bastos, fotógrafa internacional maravilhosa. E mais uma pá de gente legal que eu adoro rever, adoro reencontrar, com saudade de abraçar, de cheirar, de beijar. Mas ainda assim rolava aquele negócio da renovação de 3 em 3 anos, sabe? E foi justamente lá que eu trabalhei muito isso na terapia. Daí, em 2015, eu mudo pro Rio de Janeiro. Aquela cidade onde todo mundo parece tão fácil, tão amigável, né? Só que não. Foi uma pancada pra mim. Foi o oposto de Brasília na minha vida. Era muito difícil estabelecer relações com pessoas, assim, de verdade, real. Eu conheci muita gente no Rio de Janeiro, mas eu acabava estando mais perto dos meus amigos e amigas de Brasília que se mudaram pra lá. Tem sim uma outra pessoa que se mantém também essa coisa. Eu sempre tô falando com um amigo querido, ator que me dirigiu, um outro amigo que escreveu uma peça pra eu fazer. Tem algumas pessoas que foram muito marcantes, as pessoas com quem eu morei no Rio de Janeiro, foram algumas. Mas surpreendeu num aspecto estranho. E aí eu fui pra São Paulo, onde eu moro atualmente, apesar de estar fora de lá desde março, mas pra onde eu devo voltar mês que vem, acredito, enfim. E foi justamente um amigo que eu fiz lá, um cara do Sul, que me provocou a fazer um vídeo sobre isso, sobre esse lance da dificuldade de fazer amigos quando a gente tá chegando aos 40 ou nessa faixa dos 40 anos. Porque a gente vai se tornando mais seletivo, mais criterioso com tudo. E você vai entendendo também melhor o valor da amizade. E aí você não topa qualquer coisa. E aí, fazendo esse histórico e pensando de que forma que eu poderia contribuir sobre isso, eu reuni algumas dicas, algumas coisas que eu mesmo preciso muito aplicar em mim. E eu acho que pode servir para muita gente que tá nessa fase da vida e encontra essa dificuldade. Vamos lá! Dica número 1. Permita-se. Com o tempo, a idade, a experiência, a gente vai ficando um pouquinho mais resistente a mudanças, ao novo. Não resista, pelo menos de vez em quando. Experimente ir a lugares diferentes, fazer programas diferentes que não estão no seu repertório. Assim você corre o risco de encontrar pessoas diferentes das que você já encontra nos mesmos lugares. Pessoas que podem ser interessantes e que, se você não mudar, talvez você não tenha a chance de encontrar. Fazendo uma conexão com o vídeo anterior, que tal fazer um curso online mesmo, de uma coisa totalmente diferente do que tá no teu radar? Principalmente se é quarentena pra você, agora que tá vendo esse vídeo. Você já saiu da quarentena, vai fazer um curso mesmo físico, presencial, de algo bem diferente. Algo que nunca te passou pela cabeça antes, sabe? Pode ser uma grande chance de surpreender e começar novas amizades. Dica número 2. Cuide do jardim. Alimente as amizades que você já tem, do jeito que você puder, mesmo que esteja geograficamente distante. Mandar uma mensagem com um oi de vez em quando, pra saber como a pessoa tá. Eu fiz isso hoje. Marcar um papo por chamada de vídeo, sabe? Se não puder ser um café presencial, um sorvete, uma cerveja. Quando a quarentena passar, por exemplo, oferecer um jantar, um almoço ou um lanche pra alguns amigos, assim, petit comité, é uma boa pra cultivar o jardim, tá? Inclusive, miglis, me chamem, estarei aguardando, estou precisando desse encontrinho, um abracinho, comida boa. Quando isso puder rolar, claro. Dica número 3, alimente-se. Tem que saber se a outra pessoa vai querer fazer amizade com você também, né?
Para isso você precisa ser interessante para aquela outra pessoa de alguma maneira. E aí, esse se alimentar, se nutrir, é o que faz sentido para você. Atrair pessoas com interesses similares aos seus. Ler livros que te agrada, ver filmes diferentes também, ou rever aqueles filmes que você adora, ouvir música, estar atento a notícias de campos que te interessam, para ter assunto, né, minha gente? Senão fica naquele negócio de marcar com a pessoa e cada um fica no seu celular, ninguém merece. Apesar de que, tirando esse negócio do celular, não tem coisa mais que eu acho assim, sintoma de amizade e intimidade máxima do que quando você tá no mesmo lugar com uma ou duas pessoas em silêncio e aquilo não é desconfortável, não é constrangedor. Já percebeu? Aquele negócio de simplesmente ser gostoso estar ali naquela companhia. Eu tenho a sorte de já ter vivido uma pá de momentos como esse. É bom, viu? Dica número 4. Reconecte-se consigo e com aqueles e aquelas velhas e velhos amigos. Às vezes nada melhor do que renovar alguns velhos votos de amizade com alguém que você já conhece muito bem e que só estavam mesmo sumidos um do outro por força das circunstâncias. Às vezes não precisa fazer isso não, tá? Tem gente, por exemplo, com quem eu vivi momentos lindos da minha vida e que eu não preciso retomar amizade, eu sei disso. Sabe, aquela pessoa que mudou muito e hoje não tem mais nada a ver, não faz nenhum sentido. E tá tudo bem, segue o baile, ficam as boas memórias. Mas tem outras que podem ter mudado num outro sentido. Não geograficamente ainda, eu falo no sentido de mudar em afinidades e ter se tornado mais próximo de você do que era antigamente. E quem sabe daí não pode surgir uma linda amizade de uma velha conhecida, um velho conhecido. Pensa aí agora em uma pessoa e se permita esse desafio hoje. Faz contato com ela, depois conta aqui, tá bom? Amigo velho, eu queria falar. Meu velho amigo, é tão bom te encontrar. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não tá inscrito, ativar o sininho, compartilhar isso com alguém que possa gostar. Talvez com esse amigo ou essa amiga do passado que você pensou. A gente se encontra então na próxima semana. Abraços, axé e até!